Vocês estão vendo só? Uma derrota. A derrota do bolsonarismo é a derrota do Brasil. E eu acho que aqui não precisa nem traduzir por direitês. Quando ele tá falando do grande capital, gente, ele tá falando de quem? Dos grandes bancos da Faria Lima, os bancos que Ciro Nogueira adora, luta pelos bancos todos os dias, né? Em especial o BTG, que ele ama o André Esteves. Você pega toda essa turma, sabe? Não, tem que acabar com o bolsonarismo. Finalmente agora. Porque o PT não é um problema. O próprio Rui Costa Pimenta diz, o PT é um apêndice do grande capital. É a agenda do PT, é a agenda dos grandes bancos, que estão lucrando horrores. Isso ali que é quase... Vai, tendência de alta. Tendência de alta. Vamos ver pra quanto vai na próxima reunião do Copom. O único freio disso tudo é o bolsonarismo. E aí você vê pelas vias judiciais, o Bolsonaro foi tornado inelegível, e você vê um certo silêncio desses representantes da União Progressista em relação às questões jurídicas que acontecem nesse país. E aí se você para e pensa, né, pô, mas peraí, o Arena era o partido, né, que realmente deu sustentação ao regime militar. Teve algumas coisas que passaram do ponto, e não tiveram, né, reclamações. Aí a turma da esquerda fala, já tinha que ter reclamado. Aí tem a direita que fala, não, mas foi justo lá o que aconteceu. Mas enfim, independente de ser justo ou não, você vê que as críticas de qualquer coisa jamais saíram da boca da turma da Arena, estavam de boa. Só que eu acho que o Rui, ele tem ele não tá errado. Só que eu acho que ele não voltou no tempo o suficiente, porque a própria Arena, ela surge após o AI-1. Desculpa, não, após o AI-2, né? Quando você tem a dissolução dos partidos. Surge ali. A Arena não existia antes disso. Como é que a Arena nasce? De onde que ela nasceu? Quem veio antes da Arena? E por que isso importa? E como é que a gente agora vai começar a voltar no tempo e olhar algumas matérias antigas e alguns documentos desclassificados? Se a gente chegar no final, um documento foi desclassificado agora, em 2025, graças ao Trump. Mas vamos lá. A Arena vem da UDN. Os udenistas vêm daí. União Democrática Nacional foi um partido político brasileiro fundado em 45, de orientação conservadora, frontalmente opositor às políticas da figura de Vargas. Essa orientação conservadora, ela ia se conservar o status quo. Não tem nenhum tipo de conservadorismo em relação ao que você vê hoje, em relação a pautas morais. Esqueça. Se você tentar analisar por esse viés, você vai se perder. Até porque aqui é uma página do Wikipedia, tem um viés mais à esquerda. Seu lema era uma frase atribuída ao orador inglês John Curran, o preço da liberdade e a eterna vigilância. E seu símbolo era uma tocha acesa. A UDN era conhecida por sua defesa da democracia. Sim, isso sim. O Centrão, como é a direita que o Centrão defende? É a direita democrática. E você vê que, recorrentemente na imprensa, a gente tá vendo os termos os governadores democratas para se referir aos governadores de direita, candidatos a assumir essa terceira via. Talvez isso não seja algo novo, talvez já aconteceu em outro momento na história. Será? Será? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Enfim, do liberalismo clássico, você curte? Olha o liberalismo clássico, nosso amigo lá da Smith, nosso jornalista que já escreveram 25 livros, 25 de profissão, ficar malucos. E pela forte oposição ao populismo. Bolsonaro não é um populista. Esses líderes autoritários populistas modernos, aí tá, faz todo sentido, né? Realmente. É a cara do União Progressistas. Além disso, algumas de suas bandeiras eram abertura econômica para o capital estrangeiro. Não fala isso que o Ciro Nogueira se treme. A valorização da educação pública e austeridade econômica. Aí agora fechou o pacote do Centrão do tripé macroeconômico brasileiro. Não mudou nada desses anos. Aí segue. A partida tinha forte apoio das classes médias urbanas, alguns setores da elite, pela posição favorável às influências do imperialismo americano. Tu vê que é uma página que foi feita aí pela turma à esquerda, mas você vê que tá cheio de fonte, é referência. Em 1960, a UDN apoiou Jânio Quadros, que não era filiado à UDN, obtendo assim uma vitória histórica. Por quê? Essa terceira via, Sangue Azul, Royal, né, que tá aí desde a história do Brasil, eles só conseguiram chegar em posições de destaque através de golpes de Estado. Seja com apoio de militares, sejam golpes brandos ou golpes democráticos. Você tem um golpe da República de 1889 e eu te adianto, a turma da UDN são os mesmos golpistas do Império, vai chegar lá. Depois tem o governo Vargas, aí volta, aí tem ali o governo do Dutra, tudo mais, Café Filho, Vargas de novo, aí depois passa pra ter o Jânio. Com o Jânio eles também não conseguiam vencer. Aí então eles chegam ao poder sempre com vice, tentando compor, mas eles dominam o quê? A política legislativa é o Congresso. É o Congresso, como é agora. Eles não têm força para eleger um presidente, mas eles tentam dominar o Congresso, porque é a máquina pública. Seu principal rival nas urnas era o PSD, não o do Kassab, o do Juscelino Kubitschek. Até as eleições parlamentares de 62, a UDN era a segunda maior bancada do Congresso Nacional, atrás apenas da bancada PCdista. Nesse ano, o PTB tomou este segundo lugar da UDN. Como todos os demais partidos políticos, a UDN foi extinta pelo AI-2, que ocorreu, né, a partir de 27 de outubro de 65. Após o golpe militar, muitos quadros da UDN migraram para a Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena. Daí que vem a Arena. A união de alguns quadros da UDN com os que não foram caçados, do PSD, uma linha mais, né, limpa e cheirosa. No entanto, sua principal liderança, o Carlos Lacerda, apesar de ter sido um dos líderes civis do golpe, voltou-se contra ele em 66 com a prorrogação do mandato do Castelo Branco. Voltou-se exatamente por isso. O plano do golpe era, fica um tempinho e dá o poder pra gente. Foi o mesmo tipo de golpe que a esquerda classifica, né? A esquerda não fala que a Dilma foi alvo do golpe, porque qual era a ideia, né? Você tira a Dilma, coloca o Temer, fica ali um tiquinho, dando impeachment, ali vamos supor, né? Como a esquerda disse que foi um golpe, não, você deixa o Temer ali um pouquinho e a gente vai em placa. Só que aí teve o Joesley Day, o áudio, que aí jogou o Temer por água abaixo, e nas eleições de 2018, mesmo com o Meirelles, com muito dinheiro pra gastar em sua campanha, Geraldo Alckmin e o Chuchu sem gosto, veio o Jair Messias Bolsonaro. Aí atrapalhou tudo. E a turma da terceira via mais uma vez ficou sem a presidência da República.
Em novembro de 66, veja só, lançou a Frente Ampla, movimento de resistência ao golpe, com o Jango e o Juscelino Kubitschek, né? Aí você vê de onde que nasce a tal Frente Ampla. Enfim. Mas de onde é que vem a UDN? Aí que tá. No nascimento da Primeira República, né, na República Velha, você não tinha partidos a nível nacional. O negócio era muito mais local, era estadual. Enfim, no nascimento da República, as antigas agremiações partidárias e suas respectivas lideranças foram repartidas em bases estaduais. O novo modelo federativo pulverizou os antigos partidos liberal, conservador, progressista e democrático, entre outros, nas estruturas estaduais, né? Isso você tinha na época do Império, tinha Partido Conservador, Liberal, tá? E aí mudou. Ante a impossibilidade de conciliação dos interesses das várias autonomias estaduais e suas visões particulares, liberais, conservadores, nacionalistas, positivistas, progressistas, federalistas, um partido republicano em escala nacional tornara-se inviável. Através de um acordo tácito e irregular entre os dois maiores colégios eleitorais do país, Minas e São Paulo, a gente vai falar desses ambos locais, e seus respectivos partidos hegemônicos, o PRM e o PRP, um equilíbrio de poder tornar a república governável, embora não imune às crises de ocasião. Aí, no golpe de 30 e 37, o seguiria fulminaria no fim do radical arranjo autonomista da Primeira República as velhas agremiações. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui vai falar o seguinte, né? A UDN vai ser criada em 45, reunindo diversas correntes. Deixa eu ver se ele explica. Não explica, mas durante o governo Vargas, teve o ministro da Justiça meio que... Aqui, ó, pronto. A lei eleitoral de maio de 45, elaborada sob a supervisão do ministro da Justiça Agamenon Magalhães, determinou a constituição de partidos de caráter nacional, que rompia com a tradição estadualizada da política partidária brasileira. Pois bem, o PRP e o PRM eram os partidos que dominavam a chamada República do Café com Leite, que a gente sabe que não tinha nada disso. Era a República da Bucha. Eram os partidos dos bucheiros. O PRP, o Partido Republicano Paulista, para você ter ideia, quem foi presidente dele por 13 anos foi Olavo Egídio Souza Aranha, pai do Alfredo e da Francisca. Alfredo é quem dá o início da criação do Banco Itaú. E a Francisca se casa com Paulo Setúbal, que é a família Setúbal que comanda o Itaú que vocês conhecem. Então você vê como é o cerne das coisas, onde é que vem, né? Você vê esse centrão alinhado aos bancos. Por quê? Porque essa elite política dos bancos comandava os partidos. Não mudou nada. O Ciro Nogueira não é novidade. O Ciro Nogueira está repetindo os passos dos seus ídolos. Os políticos que têm um DNA familiar ligado aos bancos. Não mudou nada. É o PRP. Que o Olavo Egídio Souza Aranha era primo do Oswaldo Aranha, que é avô do André Aranha Corrêa do Lago, que atualmente é o cara que vai cuidar da Copa 30 pro Lula. Que o Olavo Egídio Souza Aranha, através do Grupo Monteiro Aranha, que ele era fundador, ele era sócio da família Clabin Laffer Piva, que você tem o Horácio Laffer, né, fez parte de administrações federais, o Celso Laffer, que junto com o FHC fundou o SEBRAP, que importa toda a agenda globalista pro Brasil. Terceira via na veia. Essa é a história do Brasil. O Brasil tá na mão dos golpistas desde sempre. Desde o Império, o Brasil está na mão dos golpistas. E eu, assim, tá difícil eu não olhar pro que aconteceu com o Bolsonaro e não achar que o Bolsonaro foi um golpe de Estado. Porque se a Dilma foi, pelo amor de Deus, né? O que tá sendo feito contra o Bolsonaro tá duro. E as semelhanças com eventos do passado, que pra esquerda é golpe, assim, de forma inquestionável, tipo a questão do Jango, foi muito similar. Mas vamos continuar.